Olá, eu sou Ludmila Schmalfus, engenheira civil e aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre as normas de desempenho e certificações energéticas. Então serão abordados os temas como a NBR 15575, a NBR 15220, sobre o Procel e os regulamentos, o RTQC, RTQR e a nova instrução normativa do INMETRA e INC, e também sobre os softwares de simulação energética. Bom, desde 2013, temos uma norma específica para edificações residenciais, a 15.575, que passou então a fazer parte da nossa vida profissional, no que diz respeito ao pensamento em construir por desempenho. Bom, eu vou falar um pouquinho então a respeito dessa norma e alguns conceitos. Ela traz um conceito principal de desempenho, que é o comportamento em uso de um edifício e seus sistemas. O objetivo da norma, então, de desempenho é buscar atender aos requisitos dos usuários. Como definir requisitos de desempenho de uma edificação ou de uma parte? Bom, inicialmente é preciso definir quem são esses usuários de edificações, né? Então, esses usuários eles podem ser os ocupantes, que são permanentes ou não permanentes da edificação, e também os não ocupantes, como os vizinhos, por exemplo. Podem ser seres humanos ou não humanos, seres vivos e objetos inanimados. Bom, em regra geral, o usuário é quem gera requisitos que serão atendidos pela edificação. Um exemplo comum, uma escola, por exemplo. Quem são os usuários da escola? Os alunos, os professores, os visitantes, os vizinhos, os proprietários daquele espaço, que pode ser alugado, inclusive, os animais que podem frequentar aquele espaço, até mesmo as máquinas, né, que podem ser os computadores, geradores, enfim, as plantas, entre outros. Todos esses são os usuários. Então, parece fácil, né, pensar em desempenho de edificações, mas precisamos então entender de fato o que eu espero de uma construção a respeito do desempenho que ela vai ter ao longo da sua vida útil, né, do tempo de existência. Então, dentro dessa norma, são estabelecidos requisitos, ou seja, exigências para os sistemas que compõem as edificações habitacionais, independentemente dos seus materiais constituintes e do seu sistema construtivo utilizado. Então, o que são esses exemplos de sistemas? Quais são esses sistemas que serão analisados? Os sistemas eles podem ser as coberturas, os sistemas de paredes, que são as vedações verticais, tanto as internas quanto externas, sistemas elétricos, hidráulicos, sistemas de fundações, de condicionamento, tanto de ventilação mecânica quanto ar-condicionado e demais. Então, pensar por desempenho não é simplesmente pensar em uma especificação de material ou uma especificação de uma técnica construtiva, e sim de todo o sistema que compõe essa edificação habitacional. Bom, os requisitos e exigências dos usuários, né, relativos à segurança, dentro da norma, eles são expressos então pelos seguintes fatores. A norma ela é dividida pela parte de segurança, que trata então dos fatores de segurança estrutural, segurança contra incêndio e segurança no uso e na operação. O outro grupo, então, ele está relacionado à habitabilidade, que trata, então, dos requisitos, dos fatores de estanqueidade, do desempenho térmico, desempenho acústico e lumínico,
Fala também da saúde, higiene e qualidade do ar, da funcionalidade e acessibilidade, do conforto tátil e antropodinâmico. E por fim, ela também trata da sustentabilidade, abordando então a durabilidade, a manutenibilidade e o impacto ambiental. Com os requisitos para o comportamento em uso, e não na prescrição de como os sistemas são construídos, dentro da norma então traz essas definições, não é simplesmente identificar qual é o material ou como deve ser construída essa edificação. Essas exigências de desempenho, então conforme definição de padrões internacionais, elas devem ser através de definições de requisitos, que serão qualitativos, critérios, que podem ser quantitativos ou por premissas, e por fim, os métodos de avaliação, então que permitem mensurar claramente o seu atendimento. As etapas de avaliação de desempenho, então, se dão da seguinte forma. Primeiro são identificadas as necessidades do usuário e as condições de exposição daquela edificação específica e as suas partes. Num segundo momento, então, são definidos os requisitos, que podem ser, por exemplo, um requisito de segurança estrutural ou de desempenho térmico. E em seguida são definidos os critérios, que são quantitativos. Esses critérios, enquanto avaliação então de requisito de segurança estrutural, ele pode ser um critério de resistência à característica do concreto, e quando então alinhado aos requisitos de desempenho térmico, esse critério pode ser através da transmitância térmica do sistema de cobertura, por exemplo. Então, definidos os requisitos e critérios, são definidos os métodos de avaliação. Tanto para o exemplo 1 quanto para o exemplo 2, eles podem ser através de análise de projeto, por simulação computacional, por ensaios laboratoriais, em protótipos ou até mesmo avaliação in loco. Fazendo um comparativo entre normas prescritivas e normas de desempenho, as prescritivas elas estabelecem requisitos com base no uso consagrado de produtos ou procedimentos, e ainda elas buscam atendimento aos requisitos do usuário de forma indireta. Já as normas de desempenho elas traduzem os requisitos dos usuários em requisitos e critérios, e ainda elas complementam as normas prescritivas sem que seja necessária sua substituição. Então, de forma geral, nas normas prescritivas ou as normas tradicionais, os produtos utilizados, eles tinham suas características prescritivas de acordo com seu uso, enquanto nas normas de desempenho ele determina as propriedades exigidas para os diferentes elementos de construção sem levar em conta o tipo de material. Então, a utilização simultânea delas duas visa atender os requisitos do usuário com soluções tecnicamente adequadas e economicamente viáveis. Ainda no caso de conflitos ou diferenças de critérios ou métodos entre as normas requeridas a essa norma, deve-se sempre atentar e atender aos critérios da norma mais exigente. A norma de desempenho, então, ela encontra-se estruturada em 6 partes, sendo a primeira uma abordagem geral de requisitos gerais. A parte 2, então, trata de requisitos para os sistemas estruturais. A 3 para os requisitos para sistemas de pisos. A 4 trata dos requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas. A 5 trata, então, dos requisitos para sistemas de cobertura. E, por último, a 6, os requisitos para os sistemas hidrossanitários. Sendo, então, importante lembrar
que os sistemas elétricos das edificações eles fazem parte de um conjunto mais amplo de normas com base então na NBR 5010, por isso eles não constam dentro da norma de desempenho 15575. Já o desempenho térmico, acústico, lumínico e de segurança contra incêndio, eles devem ser atendidos individualmente, isoladamente, pela própria natureza conflitante entre os critérios de medição. Por exemplo, o desempenho acústico, ele avalia a janela fechada, enquanto o desempenho de ventilação, ele precisa avaliar a janela aberta ou um sistema híbrido. Aqui, então, para ilustrar a estruturação da norma, nas suas 6 partes, a norma apresenta ainda algumas abordagens de conceitos importantes. Dentre eles se destaca, então, a vida útil. Ela traz como definição, então, que é o período de tempo em que um edifício e ou os seus sistemas se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos, com atendimento dos níveis de desempenho previstos nessa norma, considerando a periodicidade e a correta execução dos processos de manutenção especificados no respectivo Manual de Uso, Operação e Manutenção. Ou seja, a vida útil ela não pode ser confundida com o prazo de garantia legal ou contratual. Ainda, complementando ao conceito de vida útil, também conceito importante, o conceito de vida útil de projeto, que é um período estimado de tempo, então, para o qual um sistema ele é projetado. Essa vida útil, então, ela possui níveis de desempenho especificados na norma. Ele pode ser um nível mínimo, intermediário ou superior. Então, as exigências dos usuários são de acordo ao atendimento dos requisitos e critérios de níveis mínimos de desempenho, por exemplo, através de necessidades básicas de desempenho e atendimento obrigatório dos requisitos mínimos. E quando os níveis são mais elevados, do tipo intermediário e superiores, cabe então na iniciativa a melhoria da qualidade das edificações e atender requisitos respectivamente mais elevados. Então aqui trata da avaliação de possibilidade de melhoria da edificação através de análise de valor relação custo-benefício desses sistemas, e o desempenho intermediário ou superior ele é recomendado que o construtor ou o incorporador ele informe esses níveis. Nessa tabela C.5 são apresentados então os valores de vida útil de projeto mínimo e superior por sistemas, onde, por exemplo, é apresentado o sistema estrutural, que ele possui uma vida útil de projeto mínima igual a 50 anos, quando intermediário, então, a partir de 63 anos, e superior, quando essa estrutura ela tem uma vida útil de projeto maior do que 75 anos. Assim como para pisos, também a gente pode comparar um nível mínimo de 13 anos, intermediário de 17 e superior de 20. Para as vedações verticais externas e internas também são especificados, assim como para coberturas e sistemas hidrossanitários. Então, na ausência de indicação em projeto da vida útil de projeto de sistemas, serão adotados os valores relacionados nessa tabela. E os prazos de vida útil se iniciam, então, a partir da data da conclusão do edifício, ou da habitação em si, né? Com o auto de conclusão da edificação, através do habite ou do próprio auto de conclusão. Outro importante conceito apresentado pela norma de desempenho é a da manutenibilidade, que é o grau, então, de facilidade de um sistema, elemento ou componente de ser mantido ou recolocado no estado no qual possa executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas, procedimentos e meios prescritivos.
Então, a vida útil ela pode ser normalmente prolongada através de ações de manutenção. Na figura C1, então, esse comportamento ele é apresentado esquematicamente, onde a gente pode observar que quem define a vida útil de projeto também deve estabelecer as ações da manutenção que devem ser realizadas para garantir o atendimento à vida útil de projeto. Então, é necessário salientar essa importância da realização integral das ações de manutenção pelo usuário, sem o que se corre o risco de que a vida útil de projeto não seja atingida. Um exemplo é um revestimento de fachada com argamassa pintado, então ele pode ser projetado numa vida útil de 25 anos, por exemplo, desde que a pintura ela seja refeita a cada 5 anos, no máximo. Então, se o usuário ele não realizar a manutenção prevista, a vida útil real desse revestimento ela pode ser seriamente comprometida e, consequentemente, as eventuais patologias elas podem resultar, e terem origem no uso inadequado e não em uma construção falha, por exemplo. Quanto à durabilidade. Bom, a durabilidade do edifício e de seus sistemas é um requisito econômico do usuário, pois está diretamente associado ao custo global do bem imóvel. A durabilidade de um produto se extingue quando ele deixa de atender às funções que lhe foram atribuídas, quer seja pela degradação, que o conduz a um estado insatisfatório de desempenho, quer seja por obsolência funcional. A norma ainda traz as divisões de responsabilidades entre os fornecedores, construtor e incorporador, o usuário e o projetista. Então, quanto aos fornecedores de insumos, materiais, componentes ou sistemas, eles devem fornecer resultados comprobatórios do desempenho de seus produtos, através, então, seguindo as normas nacionais e internacionais. O incorporador, então, ele possui a responsabilidade de identificar os riscos previsíveis na fase do projeto, e o construtor ou o incorporador, ele tem a responsabilidade de elaborar um manual de uso, operação e manutenção, tanto por unidade individual quanto coletiva. Já o projetista, ele possui responsabilidade, então, de especificar os materiais, produtos e processos que atendam ao desempenho mínimo estabelecidos na norma. Então, ele está responsável por estabelecer a vida útil de projeto de cada sistema da norma. E os usuários, então, possuem responsabilidade de realizar a manutenção, de acordo com a NBR 5674, com o Manual de Uso, Operação e Manutenção, e eles não podem efetuar modificações que prejudiquem o desempenho original entregue pela construtora. No que diz respeito aos procedimentos de avaliação, a edificação habitacional ela deve reunir, então, características que atendam aos requisitos de desempenho térmico, levando em conta as zonas bioclimáticas definidas na parte 3 da NBR 15220, que será abordada em seguida. E como realizar, então, essa avaliação da adequação da habitação quanto ao desempenho? Bom, existem os dois procedimentos. O primeiro, pelo método simplificado ou normativo, e o segundo, através do método de medição. Esse método, então, é somente de maneira informativa e não normativa. O procedimento 1, então, através do método simplificado, se realiza o atendimento aos requisitos e critérios para os sistemas de vedações e coberturas, de acordo, então, com a norma de desempenho, parte 4 e 5, por exemplo.
Para os casos em que a avaliação de transmitância térmica e capacidade térmica eles gerem resultados em desempenho térmico insatisfatório, o projetista ele deve avaliar o desempenho térmico da edificação como um todo pelo método da simulação computacional. Quando avaliado, então, pelo procedimento 2, através de medições, são realizadas verificações do atendimento aos requisitos e critérios estabelecidos na norma e são realizadas, então, medições, identificações ou protótipos construídos. Esse método, então, é de caráter informativo. A parte 4 da norma apresenta, então, procedimento prescritivo para sistemas de vedações verticais internas e externas. Cabe destacar, então, quais são as funções desses sistemas de vedações. Eles possuem como função a volumetria e compartimentação dos espaços internos, além da estanqueidade à água. Também possuem função de isolação térmica e acústica, capacidade de fixação das peças suspensas, compartimentação em caso de incêndio. Bom, algo que a gente precisa se atentar, então, que esses sistemas, eles se integram com os demais elementos da construção e assim eles influenciam e recebem a influência do edifício. Outra parte importante é que deve-se realizar uma análise conjunta do desempenho dos elementos que se interagem. Um exemplo prático, então, de aplicação, quando o requisito é a adequação de paredes externas, se tem como critério, então, a transmitância térmica de paredes externas e um método de avaliação através dos cálculos conforme os procedimentos apresentados na NBR 15220, parte 2. Esse método, então, ele está sendo considerado como simplificado para efeito da análise da 15575. Quanto aos requisitos, então, deve-se apresentar as transmitâncias térmicas e capacidade térmica que proporcionem pelo menos o desempenho mínimo estabelecido para cada uma das zonas dentro da parte 3 da 15220. São apresentados, então, os valores para se ter como base os critérios, os valores máximos admissíveis para a transmitância térmica das paredes externas, na tabela 13, onde a gente pode observar que, dependendo da zona, varia esse valor. Se a minha edificação ela está dentro da zona bioclimática 1 ou 2, a minha transmitância térmica máxima é igual ou menor do que 2,5. Já para as zonas 3, 4, 5, 6, 7, 8, a minha transmitância térmica ela não pode ser maior ou igual a 3,7. Ainda como requisito, um nível de desempenho com critério de capacidade térmica de paredes externas, com o mesmo método de avaliação através dos cálculos, também o nível mínimo para aceitação, que é o M, denominado mínimo, e os valores mínimos admissíveis para cada capacidade térmica das paredes externas, também apresentados na tabela 14, da parte 2 da 15220, onde as zonas de 1 a 7 são admissíveis níveis mínimos de até 130 de capacidade térmica maior ou igual a 130, sendo que na zona 8 não tem esse requisito. Então, tudo vai depender, de qual a zona que está sendo avaliada. E aí o cruzamento dessas normas, uma complementando a outra. Aqui mais um exemplo, então, de requisitos de abertura para ventilação, tendo como critério, então, atender à legislação específica do local da obra, sendo importante, verificar, incluir os códigos de obras, os códigos
sanitários. E como método de avaliação, então, seria a análise do projeto arquitetônico, considerando para cada ambiente de longa duração uma relação seguinte, de uma forma aplicável então de área, de 100 vezes a relação entre A e AP, onde a A é a área efetiva de abertura de ventilação e a P é a área de piso do ambiente. Então, dentro dos requisitos, são apresentadas as aberturas nas fachadas das habitações, com dimensões adequadas para se proporcionar então essas ventilações internas do ambiente. Esse requisito ainda ele deve ser aplicado somente aos ambientes de longa permanência, como por exemplo as salas e dormitórios. Para critérios, então, quando não houver requisitos de ordem legal dentro dos códigos de obras ou das legislações locais da implantação da obra, devem ser adotados então os valores indicados na tabela 15. Aqui são apresentados os valores da tabela 15. São estabelecidas áreas mínimas de ventilação em dormitórios e salas de estares, com esse nível mínimo de desempenho. Para as zonas de 1 a 7, essas aberturas mínimas devem ser maior ou igual a 7% da área de piso, sendo que nas zonas 8, então, que são com aberturas maiores, com áreas maior ou igual a 12% da área de piso para a região norte do Brasil e para áreas maiores do que 8% da área de piso para regiões nordeste e sudeste do Brasil. Ainda dentro da parte 4, também são apresentadas algumas outras funções, como, por exemplo, o desempenho estrutural. São apontados requisitos quanto à estabilidade e resistência estrutural dos sistemas de vedações verticais internos e externos, apresentando como critérios, então, o ELU, ou estado limite último. Também dentro do desempenho estrutural, apresentam requisitos quanto ao descolamento, fissura e ocorrência de falhas nesses sistemas de vedações, que tem como critérios a limitação de deslocamentos, fissuras e descolamentos. Também são apresentadas as funções de segurança contra incêndio, que tem como requisitos dificultar a ocorrência de inflamação generalizada, e como critério de avaliação, então, avaliação de reação ao fogo na face interna dos sistemas de vedações e respectivos miolos, isolantes térmicos e absorventes acústicos. Outro exemplo é da estanqueidade, que apresenta como requisito, então, a infiltração de água nos sistemas de vedações verticais externos, então, nos sistemas de fachadas, e apresentam como critérios essa estanqueidade à água de chuva, considerando as ações do vento nesse sistema de fachadas. A norma também apresenta na sua parte 5, especificamente o procedimento prescritivo para sistemas de cobertura. Então, quais são as funções de um sistema de cobertura? Preservar a saúde dos usuários e proteção do corpo da construção, interferir na durabilidade dos demais elementos, impedir a infiltração de umidade vindas das intempéries para os ambientes habitáveis, além de prevenir a proliferação de micro-organismos patogênicos e de diversificados processos de degradação dos materiais de construção, como apodrecimento, corrosão, fissuras. Cabe destacar ainda que a influência na carga térmica transmitida aos ambientes, as partes mais expostas à radiação direta do Sol, também devem ser consideradas, porque através do conforto térmico dos usuários, do consumo de energia, por ventilação forçada ou condicionamento de ar artificial do ar.
Dentro então dessa parte, apresenta como requisito o isolamento térmico da cobertura e como critério então de avaliação através da transmitância térmica. Então são apresentadas as transmitâncias e absortâncias da radiação solar, que proporcionam então um desempenho térmico apropriado para cada uma das zonas bioclimáticas. Então, dependendo de onde está a construção, tem esses requisitos mínimos a serem observados e atendidos. O método de avaliação, então, é pela determinação da transmitância, por meio do cálculo direto, conforme o procedimento apresentado, então, na parte 2 da norma 15220. No que diz respeito à simulação computacional, ela é uma importante ferramenta utilizada para se analisar os dados de desempenho térmico e energético de uma edificação projetada. E também a simulação ela auxilia nas alterações necessárias na proposta arquitetônica, de forma a se obter resultados mais eficientes, realizando então essas alterações e novas simulações quantas vezes forem necessárias. E por que então a simulação térmica ela é importante? Ela permite que a edificação então possa ser simulada antes da construção, e a simulação também permite testar várias alternativas de projeto, no que diz respeito ao consumo, possibilitando então essas comparações. E elas também conduzem as edificações mais eficientes energeticamente. Então, para a realização das simulações, devem ser utilizadas como referência as tabelas A1, A2 e A3 do anexo 1, que lá então se fornecem todas as informações sobre a localização geográfica de algumas cidades brasileiras, e bem como os dados climáticos correspondentes aos dias típicos de projeto, tanto de verão quanto de inverno. No caso onde não se tem essas informações para cidades determinadas, recomenda-se então utilizar os dados climáticos de uma cidade com características climáticas semelhantes e que esteja na mesma zona bioclimática brasileira, conforme a parte 3 então da NBR 15220. Existem diversos programas de simulação computacional e dentre eles o que se destaca é o programa Energy Plus. Ele é amplamente apresentado na literatura, porém pode ser utilizado outros, desde que validados então pela ASHRAE 140, que determina um método padrão de teste para programas de computador de simulação de energia de edifícios. Então, ele tem por objetivo validar e aumentar a confiança no uso de modelagem de energia de edifícios, criando assim procedimentos de testes padronizados para validar, diagnosticar e melhorar a geração atual do software. Então, esse programa ele permite a determinação do comportamento térmico de edificações sob condições dinâmicas de exposição ao clima. Ele ainda reproduz os efeitos de inércia térmica. Ele possui uma interface gráfica com o software SketchUp. A partir então da instalação de um plugin OpenStudio, outros comandos eles ficam disponíveis então, que são esses do Energy Plus. Conforme pode ser observado na figura abaixo, então dentro do como que é essa interface dentro do SketchUp. A edificação então ela deve ser modelada, com uma geometria então que considera a habitação como um todo e cada ambiente como uma zona térmica distinta. Quanto à composição de materiais para simulação, essa configuração, como que será feita? Então, todos os dados das propriedades térmicas dos materiais ou desses componentes, eles devem ser obtidos em laboratório, através então de método de ensaio normalizado,
Esses métodos eles são apresentados na tabela 1 da norma. E quando não tivermos esses dados ou na impossibilidade de obtê-los, né, junto aos fabricantes, é permitido então utilizar os dados disponibilizados na parte 2 da norma 15220 como dados de referência. Quanto ao critério então de avaliação de desempenho térmico para condições de verão. Então, um requisito de desempenho para essa condição, ele deve ser apresentado então condições térmicas no interior do edifício habitacional de temperaturas melhores ou iguais a um ambiente externo na condição de sombra para o dia típico de projeto de verão. E o método então de avaliação será pela simulação computacional. Já quanto ao critério de avaliação de desempenho térmico para a condição de inverno, a norma apresenta como requisito de desempenho apresentar as condições térmicas no interior do edifício habitacional, com temperaturas então melhores ou iguais às do ambiente externo, no dia típico de projeto de inverno. Quanto às zonas 6, 7 e 8, não é necessário então realizar essa avaliação de desempenho térmico e o método também é pela simulação computacional. Para as zonas, conforme a tabela 3, para as zonas de 1 a 5, essa temperatura interna mínima ela deve ser maior ou igual ao valor da temperatura externa mínima acrescidos então de 3 graus. Quanto à edificação então em fase de projeto, deve ser então realizada a avaliação para o dia típico de projeto, tanto de verão quanto de inverno. As unidades habitacionais elas devem ser isoladas ou para as unidades habitacionais representativas para conjuntos habitacionais e edifícios de multipisos. E todos os recintos das unidades habitacionais elas devem ser simuladas, avaliando então os resultados para dormitórios e salas. Na entrada de dados, então, deve ser considerados que os recintos adjacentes de outras unidades habitacionais, eles apresentam a mesma condição térmica do ambiente que está sendo simulado. Deve ser considerado também a orientação, né, a orientação solar conforme a implantação, e a unidade habitacional escolhida para a simulação, ela deve ser sempre a mais crítica do ponto de vista térmico. Vou falar um pouquinho agora sobre a NBR 15220 de 2005, que trata então do desempenho térmico de edificações. Essa norma então ela estabelece procedimentos para cálculo das propriedades térmicas de elementos e componentes das edificações. Essas propriedades são a resistência, a transmitância e capacidade térmica, o atraso térmico e o fator de calor solar. Lembrando então que ela não possui um caráter normativo, apenas orientativo. E a avaliação de desempenho térmico de uma edificação ela pode ser feita então tanto na fase de projeto quanto após a construção. Quando a edificação já foi construída, se fazem então medições in loco através de variáveis representativas do desempenho e quando avaliada então na fase de projeto, pode ser realizada através da simulação computacional ou da verificação do cumprimento de diretrizes construtivas através do método prescritivo. A norma ela está estruturada então em 5 partes, sendo a primeira parte então apresentadas as definições gerais, simbologias e as unidades. A parte 2 são apresentados então os métodos de cálculo das transmitâncias, capacidade térmica, atraso térmico, além do fator solar, dos elementos e componentes de edificações. Na parte 3, então, são abordados os zoneamentos bioclimáticos brasileiros e diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. A parte 4 e 5, então, são mais voltadas para medições de resistência térmica e condutividade térmica. Aqui são apresentadas a estrutura dela, em cada uma das suas partes. E o nosso objetivo agora, então, é focar
na parte 3, que trata do zoneamento bioclimático brasileiro e essas diretrizes construtivas para habitações unifamiliares de interesse social. Bom, essa parte, então, ela apresenta recomendações quanto ao desempenho térmico dessas habitações unifamiliares de interesse social, que são aplicadas, então, na fase de projeto. Ainda ela estabelece um zoneamento bioclimático, sendo ele, são 8 zonas, então, relativas homogêneas quanto ao clima brasileiro. E também ela apresenta recomendações técnicas construtivas que otimizam, então, esse desempenho térmico das edificações através de sua melhor adequação climática. Apresentam também estratégias de condicionamento térmico passivo. A norma ela não trata, então, dos procedimentos para avaliação de desempenho térmico da edificação. Então, dentro da parte 3 da norma, são apresentados alguns anexos, sendo o anexo A, então, uma relação de 330 cidades com diferentes climas brasileiros. No anexo B, então, é apresentada a metodologia que foi adotada para determinar esse zoneamento. O anexo C apresenta as diretrizes construtivas recomendadas para adequação da edificação ao clima local. E, por fim, no anexo D, são apresentadas as transmitâncias e capacidade térmica, além do atraso térmico de algumas paredes e coberturas. Na figura 1, então, consta o zoneamento bioclimático brasileiro com a identificação, então, das 8 zonas bioclimáticas. Bom, quanto aos parâmetros e condições de contorno, então, para se formular essas diretrizes construtivas para cada zona bioclimática e para o estabelecimento dessas estratégias de condicionamento térmico passivo, foram considerados os parâmetros e condições de contorno seguintes: os tamanhos das aberturas para ventilação, a proteção das aberturas, as vedações externas, que podem ser do tipo de parede externa e o tipo de cobertura, e as estratégias de condicionamento térmico passivo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as diretivas de cada uma dessas zonas. No que diz respeito, então, à zona bioclimática 1, que inclui as cidades de Curitiba, de Caxias do Sul, Lages, e tem como as principais recomendações construtivas, então, o uso de coberturas para ventilação de dimensões médias, com tamanhos médios, ou seja, com áreas de entre 15% e 25% da área em relação à construção. Além disso, o sombreamento dessas aberturas deve ser de forma a permitir o sol do inverno e o uso de paredes, então, e coberturas de inércia térmica leve. Essas paredes externas elas precisam ter uma transmitância menor ou igual a 3 watt por metro quadrado Kelvin, e ainda um atraso térmico menor ou igual a 4,3 horas. E também para as faces transparentes, os fatores solares, o fator solar, então, menor ou igual a 5%. Já as coberturas, elas precisam ser isoladas, com transmitância menor ou igual a 2, atraso térmico menor ou igual a 3,3 e fator solar para aberturas zenitais de 6 menor ou igual a 6,5%. As principais estratégias bioclimáticas, então, para essa região são o aquecimento solar e a grande inércia térmica nas vedações internas. Já a zona bioclimática 2, então, apresenta como diretrizes construtivas as mesmas da zona bioclimática 1, porém ela inclui a necessidade de ventilação cruzada no verão. E as cidades, então, que são incluídas nessas zonas são a cidade de Laguna, Uruguaiana, Pelotas, Ponta Grossa e Piracicaba.
dentre outras. Quanto à zona bioclimática 3, ela inclui então a cidade de Florianópolis, Camboriú, Chapecó, Porto Alegre, e ela possui recomendação então com diretrizes construtivas, as mesmas diretrizes da zona 2, incluindo paredes externas leves e refletoras à radiação solar. Na zona bioclimática 4, ela tem como principal recomendações construtivas o uso de aberturas médias também. E, além disso, um sombreamento, então, ele é necessário nas aberturas durante todo o ano. Essa é a recomendação. Além das paredes pesadas e a cobertura leve com isolamento térmico. As principais estratégias, então, bioclimáticas para essa zona são o resfriamento evaporativo, a inércia térmica para resfriamento e a ventilação seletiva no verão, e o aquecimento solar e a grande inércia térmica nas vedações internas para o período de frio. As cidades, então, que estão nessa zona, dentre elas se destaca Brasília, Ribeirão Preto. Quanto à zona bioclimática 5, então, que inclui a cidade de Santos, Niterói, São Francisco do Sul também, ela tem como principais recomendações construtivas que as janelas elas também devem ser de tamanho médio, com sombreamento, as suas paredes devem ser paredes externas do tipo leve e refletoras, as coberturas devem ser coberturas leves e isoladas termicamente. E o uso de ventilação, então, deve ser uma ventilação cruzada no verão e de vedações internas pesadas, então com uma grande inércia térmica no inverno. Quanto à zona bioclimática 6, ela inclui, então, a cidade de Campo Grande, Goiânia, e Presidente Prudente também, e tem como as principais diretrizes o uso de aberturas médias sombreadas, as paredes pesadas, coberturas leves com isolamento térmico, o uso de resfriamento evaporativo e da ventilação seletiva no verão, e o uso de vedações internas pesadas no inverno. A zona bioclimática 7, então, ela inclui as recomendações construtivas, o uso de aberturas pequenas, então com áreas entre 10% e 15% em relação à área construída. Além disso, o sombreamento, então, dessas aberturas devem ser o ano inteiro, o uso de paredes e de coberturas pesadas e o uso de resfriamento evaporativo e de inércia para resfriamento e de ventilação seletiva no verão. Inclui, então, as cidades de Cuiabá, Petrolina e Teresina, entre outras. Já a última zona bioclimática, então, a ZB8, ela inclui as cidades de Rio de Janeiro, Salvador, Belém, e apresenta, então, como suas principais diretrizes construtivas o uso de aberturas grandes. Então, em uma área superior a 40%, e que sejam totalmente sombreadas. O uso de paredes e coberturas leves e refletoras e o uso de vedações cruzadas permanentes durante todo o dia. A partir então da Carta de Givoni, foi realizada a adaptação da Carta Bioclimática e as zonas da Carta então correspondem às seguintes estratégias. Na zona A, a zona de aquecimento artificial, na B, zona de aquecimento solar da edificação, na C, zonas de massa térmica para aquecimento, na zona D, então, se refere à zona de conforto térmico de baixa umidade, e na E, de conforto térmico, na F, as zonas de desumidificações, renovações de ar, a G mais H, então, são as zonas de resfriamento evaporativo,
H mais I são zonas de massa térmica de refrigeração, I mais J, zona de ventilação. A K, então, se refere à zona de refrigeração artificial e a L, a zona de umidificação de ar. Por fim, então, no anexo D, são apresentados, então, de caráter informativo, alguns tipos de paredes e coberturas com as suas descrições, então, do tipo de tijolo, a dimensão desses tijolos, as espessuras das argamassas e a espessura total de parede. Então, são apresentados, por exemplo, a sua transmitância térmica, capacidade térmica e o atraso térmico dessas paredes e das coberturas também. Serão abordados agora os principais regulamentos que dizem respeito à eficiência energética de edificações. Então, serão apresentados o RTQR, que é um regulamento técnico da qualidade para o nível de eficiência energética de edificações residenciais, o RTQC, que é um regulamento técnico da qualidade para o nível de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, e a INC, que é uma instrução normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas. A INC, ela substitui o RTQC e ela começou a valer, então, a ser substituída neste ano de 2021. Bom, a preocupação com a eficiência energética, ela passou a ganhar força após a crise do petróleo, em meados de 1973. Esse fato, então, ele desencadeou uma necessidade de redução muito grande, do consumo energético das edificações. Esse tema, então, ele tem recebido relevante atenção nesses últimos anos. E em busca de alternativas para essa crise no setor de energia, nasceu então um principal marco na área de eficiência energética do país, através da Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001. A lei, então, que trata da Política Nacional de Conservação de Uso Racional de Energia e da outras providências. Essa lei, ela estabeleceu níveis máximos de consumo de energia e mínimos de eficiência energética. E ela visa, então, desenvolver a eficiência energética no país. Bom, dessa forma, então, o processo de etiquetagem de edificações no Brasil, ele passou a existir em 2009, através do RTQC. Esse regulamento, então, ele define uma metodologia para classificar o nível de eficiência energética dos edifícios comerciais, de serviços e públicos. E no ano de 2010, então, ele passou por uma revisão e então foi publicada uma metodologia diferente, para a classificação dos edifícios residenciais, o RTQR. E os dois regulamentos, eles classificam então essas edificações numa escala que varia de A a E, sendo que A é um valor referido a maior eficiência e o E a de menor eficiência energética. Bom, a etiquetagem ela tem por objetivo então avaliar a eficiência energética de uma edificação e divulgar essas informações para que o consumidor ele possa escolher, Mas o consumidor ele já conta com algo então que lhe fornece informações e que permite essa escolha? Então a resposta é que sim, nos rótulos de alimentos, nas etiquetas de eletrodomésticos. E a partir então de 2009 se obteve então uma etiqueta nacional de conservação de energia, a ENSE, específica para edificações residenciais e comerciais. E quais são as metas então dessa etiquetagem, Uma edificação então com um desempenho térmico mais elevado, com maior conforto ambiental e com o menor uso, então, de sistemas artificiais, sendo eles
o uso de ar-condicionado, de iluminação artificial. E o que é então o PBE? O PBE é um programa brasileiro de etiquetagem. Inicialmente ele era voluntário e ele é coordenado até hoje pelo Inmetro. Ele pode ser aplicado então a uma gama variada de produtos e as informações sobre o desempenho desses produtos que podem auxiliar então na escolha dos consumidores, através da eficiência energética, o ruído e outros critérios. Então, a partir do Programa Brasileiro de Etiquetagem, surgiu o PBE Edifica, que é um programa brasileiro de etiquetagem para edificações. Ele também é executado pelo Inmetro e coordenado pela Eletrobras. Ele faz, então, a avaliação do nível de eficiência energética da edificação, tanto na etapa do projeto, quanto após a construção da edificação. Bom, para se obter, então, a etiquetagem, segundo as orientações do PBE Edifica, deve-se atender, então, a requisitos de desempenho estabelecidos em normas e os regulamentos técnicos. Então, quando avaliado as edificações residenciais, que essa etiquetagem, então, é de caráter voluntário, pode ser através, então, de unidades habitacionais autônomas, casas ou apartamentos, ou ainda avaliação de edificações multifamiliares e áreas de uso comum. Então, é aplicado o RTQR, que é o Regulamento Técnico da Qualidade para o nível de eficiência energética de edificações residenciais, e essa etiqueta, então, ela pode avaliar somente a envoltória, os sistemas de aquecimento de água ou iluminação e os elevadores, então com prédios multifamiliares nesse caso. Já para uma obtenção de etiqueta para edificações comerciais de serviços e públicos, desde 2018 ela passou a ser obrigatória, através então da aplicação do RTQC. Porém, em 2021, desde 2018, já estão ocorrendo algumas revisões no RTQC. E a partir de 2021, então, que foi publicada a nova Instrução Normativa, a INC, que substitui o RTQC. Então, essa INC ela é uma instrução normativa do Inmetro para a classificação de eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas, que também avalia envoltório, iluminação e condicionamento de ar. Quais os tipos de etiqueta, então? Pode ser requerido uma etiqueta de projeto ou uma etiqueta de edifício construído. Então, quando a principal característica analisada é a eficiência energética do produto ou da edificação, ela se denomina Etiqueta Nacional de Conservação de Energia, a ENCE. Bom, a ENCE, então, ela pode ser de projeto ou de edifício. Quando ela é geral, ela tem essa aparência, conforme a foto do lado esquerdo. Quando ela é de uma etiqueta parcial, ela então pode ser somente para envoltórias, para envoltória e sistema de condicionamento de ar, ou também pode-se então emitir uma etiqueta de avaliação de envoltória mais iluminação. Bom, os edifícios eles são submetidos aos RTQs, ou agora a nova INC, e eles devem atender às normas então da ABNT vigentes e aplicáveis. E essas normas e regulamentos, então, eles ficam disponíveis no site do PBE Edifica, conforme fica aqui disponível. Então, são apresentadas as documentações para aplicação de etiquetagem, desde do volume introdutório até todos os regulamentos, né, o RTQC, o RTQR, o RAC, todos os manuais então de aplicação, tanto do RTQC, RTQR ou RAC, e por fim, ali no último exemplo, é apresentado então
a INC, na nova instrução normativa. Existem duas formas de se avaliar, então, a edificação e realizar os cálculos para a obtenção da etiqueta, sendo a primeira, então, através do método prescritivo, por equações, tabelas e parâmetros limites. É obtida, então, uma pontuação que indica o nível de eficiência parcial dos sistemas e do total do edifício, ou ainda através da simulação computacional. Então, por simulação, o desempenho do edifício ele é comparado ao desempenho de um edifício de referência. Então, um exemplo de um cálculo prescritivo do RTQR, então de avaliação residencial, que através de pontuações, então que são calculados coeficientes, né, que são adotados através da região geográfica que está localizada, então, essa edificação. Então, é levado em conta esse coeficiente e é avaliado, então, o desempenho térmico da envoltória dessa unidade habitacional e ainda também é avaliado, né, o sistema de aquecimento de água, quando existir, mais as bonificações. Então, essas bonificações são pontuações que são atribuídas a iniciativas que aumentam a eficiência. Então, esse nível de eficiência, lá no final, vai ter essa pontuação final, né? E conforme aqueles intervalos de pontuações, então, será obtida a classificação final, conforme a tabelinha ali, expressada numa pontuação entre 4,5 a 5. A classificação, então, da eficiência é A, entre 3,5 e 4,5 seria B, entre 2,5 e 3,5 C, entre 1,5 e 2,5 D, inferior a 1,5, então, é uma edificação, então, com uma eficiência energética nível E. Essas bonificações, então, elas podem ser através da ventilação natural, que varia de 0 a 0,4 pontos, iluminação natural, que varia de 0 a 0,3 pontos. Também pode ser através do uso racional de água, que varia de 0 a 0,2 pontos, por condicionamento artificial de ar, então dependendo da eficiência dos meus equipamentos, também podem variar de 0 a 0,2, através do uso da iluminação artificial, esse racionamento, né, e pode variar de 0 a 0,1 pontos, ainda por ventiladores de teto instalados na unidade habitacional, que varia de 0 a 0,1. Também como bonificações os refrigeradores, que podem ser instalados e variam de 0 a 0,1, assim como as medições individualizadas. Essa pontuação máxima, então, ela pode chegar a 1 ponto. Então, por esse método prescritivo, pode ser obtida, então, a etiqueta, né, para edificações residenciais. Então, quais as unidades, né, como que pode ser essa avaliação? Através das unidades autônomas de edificações multifamiliares, os apartamentos podem ser avaliados, as habitações unifamiliares, que podem ser isoladas ou de condomínios horizontais. Também podem ser realizadas a avaliação individual nas unidades habitacionais. Elas recebem, então, etiqueta própria, ou ainda unidades autônomas agrupadas verticalmente ou horizontalmente. Aqui um exemplo, então, de como é essa etiqueta, quais as informações que constam nela, né? Então, lá em cima, no lado direito, é apresentada a pontuação final do edifício, que é responsável, então, por esse nível de eficiência, né? Inclui as bonificações. Então, logo em seguida, aparecem essas bonificações e os pré-requisitos que foram avaliados. Em seguida, então, são apresentados os níveis de eficiência do edifício ou da parte dele, né? Depois, logo abaixo, então, os sistemas individuais, que podem ser por envoltória, iluminação, condicionamento de ar.
Quanto então ao método prescritivo também, mas referindo ao RTQC, também são aplicados cálculos diretos, né, que podem ser então avaliados em envoltório, iluminação e condicionamento de ar, ou todos eles juntos. A envoltória ela tem um peso então de 30% no total dessa pontuação, a iluminação também de 30% e o condicionamento de ar com um percentual de 40% dessa pontuação total. Da mesma forma, né, do que o RTQR, também então essa pontuação vai determinar a classificação final. As bonificações, então, elas podem ser até 1 ponto, da mesma forma que o RTQR, sendo 20% do consumo de água, 10% do uso de energias renováveis, 30% de cogeração ou inovações tecnológicas, 60% de fração solar de coletores. Então, o que pode ser aplicado, né, esses sistemas de equipamentos que racionalizam o uso da água, os sistemas de fontes renováveis de energia, tanto para crescimento quanto a energia eólica, né, ou painéis fotovoltaicos, também serão bonificações. Esses sistemas de cogeração, que podem ser aplicados então, ou inovações técnicas. Aqui são apresentados os exemplos então das etiquetas, tanto uma etiqueta total quanto parcial, né, por sistemas individuais. Então, a total, ela avalia envoltória, iluminação e condicionamento de ar. E as etiquetas parciais, então, ali no segundo exemplo, avaliando somente a envoltória e iluminação. E o terceiro exemplo, então, trazendo a envoltória e o condicionamento de ar. Lembrando, então, que a envoltória ela deve ser sempre avaliada, né? Mesmo que na etiqueta parcial. O método RTQC ele não indica uma ideia de grandeza, que é relacionada então ao consumo real da edificação, limitando assim a quantificação de economia gerada por medidas de eficiência energética. Então, o novo método da INC, ele se baseia num consumo de energia primária e ele compara a edificação real considerando as suas características reais com uma mesma edificação que é chamada de referência, de características então que equivalem a uma classe D de eficiência energética. Então, por possuir essa opção de se utilizar o consumo de energia primária como um indicador de eficiência, se permite melhor avaliar essas energias elétricas e térmica, então que são provenientes de diversas fontes. Então esse método, novo método da INC, ele avalia as edificações a partir da envoltória ou do sistema de condicionamento de ar, da iluminação e ainda por aquecimento de água. E a proposta ainda, ela indica, né, o consumo estimado dos equipamentos que serão utilizados na edificação, além do uso racional da água, também a informação da geração local de energia renovável, quando existe, e também a informação de emissões de CO2. Então, a INC, ela avalia, né, o consumo de energia primária, que é essa energia que não foi submetida a nenhum processo de conservação, né, ou transformação, e está disponível na natureza. Então, ela utiliza ainda um fator de conversão dessa energia primária. Então, comparando o RTQC com a INC, primeiro, o RTQC ele fazia uma avaliação da envoltória por uma regressão linear, de maneira prescritiva. Já a INC ela faz avaliação por redes neurais artificiais, então é um processo simplificado, né, do antigo prescritivo. Quanto então à avaliação do método RTQC, era por avaliação equivalente numérico, enquanto a INC faz uma avaliação desse consumo
da energia primária. O RTQC ainda ele não tem uma edificação de referência, e já a INC utiliza essa edificação com o nível D de eficiência energética. A etiquetagem, então, tem uma única página no RTQC e já na INC possui duas. Na RTQC, então, a divisão do clima brasileiro ele é dividido em 8 zonas bioclimáticas conforme a NBR 15220, já vista, né, anteriormente. E essa INC, então, ela apresenta uma nova divisão do clima brasileiro em 24 grupos climáticos, conforme Rosin. Já para a RTQC, então, a geração de energia renovável e o uso racional de água, eles são considerados como bonificações. E já na INC, eles saem dessas bonificações e entram como informativos. Então, o uso da água e as emissões de dióxido de carbono, a geração de energia renovável, ela também é considerada na classificação. No RTQC ainda ele não considera a influência do entorno, já para a INC sim, ele considera essa influência e ela pode ou não ser considerada na realidade. E por fim, o RTQC ele não é possível analisar o potencial da ventilação natural da edificação por esse método prescritivo. E já na INC é possível fazer essa avaliação, então, pelo método simplificado. Aqui é apresentado, então, o site do Laboratório de Conforto e Eficiência Energética, o LabCE, que está disponível, então, as planilhas. Direto no site consegue-se fazer esse cálculo prescritivo. E como se obter, então, a etiqueta, né? O primeiro passo é contratar um OIA, que é um organismo de inspeção acreditado. Quem é esse organismo? É uma pessoa jurídica de direito público ou privado que obteve o reconhecimento formal da Coordenação Geral de Acreditação quanto à sua competência para realizar os serviços de inspeção de projeto e ou de edificações construídas para determinar, então, o nível de eficiência energética, tendo como base o RTQ. O segundo passo é seguir todas as recomendações, tanto se for usar o RTQ R ainda ou a nova instrução, então, a INC. Quanto à simulação, então, termoenergética, no que diz respeito às simulações para o RTQR, então ele descreve o método de avaliação de eficiência energética de um edifício por meio da simulação, através então do modelo de edifício real, que é o edifício proposto, se obtém então um consumo anual de energia, e também um modelo de referência, que ele é obtido através de prescrições mínimas de acordo com o nível de eficiência pretendido, também se obtém esse consumo anual de energia. Então, se faz esse comparativo e o modelo de edifício real ele precisa ter um consumo anual de energia menor ou igual ao consumo anual de energia do modelo de referência, para que seja então concedida essa classificação do nível de eficiência energética pretendida. Então, o método ele compara o desempenho do edifício proposto, o real, com um edifício similar chamado de referência, que suas características então devem estar de acordo com o nível de eficiência pretendido. Ainda é obrigatório comprovar por simulação que o ambiente interno das áreas que não são condicionadas, ele proporciona temperatura dentro da zona de conforto durante um percentual de horas ocupadas. E ainda o equivalente numérico obtido de acordo com o percentual de horas ocupadas em conforto, ele é usado na equação para o cálculo do número de pontos para a classificação geral. Agora, no que diz respeito à simulação termoenergética para a INC, então, para estimar esse percentual de economia da edificação em análise, o método de simulação ele utiliza a edificação de referência. Então, em geral, a geometria
é a mesma da edificação que está sendo avaliada, a chamada de edificação real, porém os componentes construtivos eles se referem a uma edificação de nível mínimo de eficiência energética, caracterizado então como classe D. Então se modela, né, essa edificação real e também a edificação de referência e se tem esse percentual de redução de energia, para que seja concedida também a classificação do nível de eficiência energética pretendida. Então, na INC, estão definidos os valores de referência de acordo com as diversas tipologias de edificações comerciais disponíveis, comerciais de serviços e públicas, e essas definições elas tiveram como base um levantamento do setor construtivo brasileiro.